Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula em EAD, né? Agora de língua portuguesa, vamos dar continuação ao que nós estávamos conversando na aula passada, que é sobre a literatura de cordel. Muito bem, vamos continuar? Então aqui nós vamos ler outro cordel, bem bacana, tá? Dá uma olhadinha, relembre, a professora já falou o que é literatura de cordel, vamos dar uma relembrada? Então, a professora vai começar a ler aqui, tá bom? Presta bem atenção e acompanhe lá na tua apostila, porque está na apostila, tá? Então, vamos lá. Falo da festa junina, com as rimas de cordel, para o povo tão fiel que a cultura perpetua, tradição bastante antiga que alegra todo o povo, onde o velho abraça o novo e a festa continua. Bandeirinhas pelos ares, colorindo a cidade, que recriam com vontade tempos de roça e colheita. É uma data tão querida da cidade ou do sertão, sem haver uma eleição, nossa festa foi eleita. Forró, danças e quadrilhas, e também lindos rendados, onde tem fartos babados, tem camisas xadrez, casamentos coletivos que esbanjam alegria, e não falta cantoria para quem quer dançar de vez. Eu quero saber do que esse cordel está falando. Alguém sabe me dizer aí? Pense lá. Tá falando do quê? Da festa junina. Muito bem. Vamos continuar aqui. Para quem quer tem simpatias, para quem quer tem milho verde assado, tem amendoim torrado, batata doce e pinhão, culinária rica e farta como é fértil nossa terra. Quem vai à festa não erra e garante a diversão. Aqui é a continuação de lá. Então, gente, vocês viram que bacana? O cordel, ele é assim, né? É cantado, é poesia, né? É cantado, tem rimas, certo? Logo nos primeiros versos, nós vimos aqui o eu lírico. O que é o eu lírico? Nós chamamos de eu lírico a voz que narra o poema ou que nele se expressa. Então, o eu lírico, ele fala cantado, né? Ele fala com muita força, com muito amor naquilo ali que ele está falando. Então, o cordel é muito, 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 muito bacana. Ele faz parte da cultura do povo brasileiro, certo? Aqui, ó, seria possível identificar o assunto do cordel se o eu lírico não tivesse anunciado no primeiro verso? Por quê? Eu acredito que daria para a gente perceber, sim, que estava sendo falado da festa junina, né? Porque deram muitas as características da festa junina. Então, se o eu lírico não tivesse abordado isso já no início, com certeza daria para nós sabermos que era sobre festa junina mesmo. Vamos lá. Então, aqui está dizendo que como surgiram essas festas juninas. Então, a origem dos festejos juninos no Brasil une jesuítas e portugueses, costumes indígenas e caipiras, celebrando santos católicos e pratos com alimentos nativos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as festas juninas. Então, as festas juninas homenageiam 3 santos católicos, que é o Santo Antônio, São João Batista e o São Pedro. No entanto, a origem das comemorações nessa época do ano é anterior à era cristã. No hemisfério norte, várias celebrações aconteciam durante o solstício de verão, a data que marca o dia mais longo do ano. Bacana, né? Lá na parte de cima do globo, o solstício de verão acontece nos dias 21 ou 22 de junho. Vários povos da antiguidade aproveitavam a ocasião para organizar rituais em que pediam fartura nas colheitas. Celtas, nórdicos, egípcios, hebreus. Então, na Europa, os cultos à fertilidade em junho foram reproduzidos até por volta do século X. Como a igreja não conseguia combatê-los, decidiu então cristianizá-los, instituindo dias de homenagens aos 3 santos no mesmo mês. Então, isso aqui tudo diz a antropóloga Lúcia Helena, ela que estudou para nos dizer isso, tá? Então, gente, vocês viram que bacana?
Então isso acontece durante o solstício de verão, que para nós aqui não é bem verão, né? Para nós acontece no inverno. Legal. Então vamos continuar aqui. Nós vamos conversar também sobre algo que nós já conversamos, tá? Sobre os tempos verbais. O que são os tempos verbais? Então, os verbos são palavras que expressam ações, estados ou fenômenos da natureza, né? Nós já conversamos sobre isso, certo? Então, eles podem indicar um fato que acontece no presente, que aconteceu no passado ou que acontecerá no futuro. Então, os tempos verbais seriam o que aconteceu no presente, no passado e no futuro. Esses são os tempos verbais. E esses tempos, eles podem ser... Eles têm um número, certo? Se está no plural, se está no singular, certo? Então, aqui, ó. Os tempos verbais simples, é o que nós vamos conversar hoje, tá? O tempo verbal, então, indica o momento da realização da ação. Então, esse tempo verbal, ele indica se está no passado, no presente ou no futuro. Então, o verbo é a palavra que pode ser conjugada nesse presente, no passado e no futuro. Esse é o verbo, toda palavra que pode ser conjugada, tá? Se você tiver uma palavra lá e ela não puder ser conjugada, então ela não é um verbo, porque todo verbo pode ser conjugado no presente, no pretérito, no futuro. Pretérito, gente, é a mesma coisa que passado, tá? Então aqui, presente indica que a ação se realiza atualmente. Estudo, escrevemos, certo? Entre outros. Pretérito indica a ação é anterior ao momento presente, que é a passada, é o que aconteceu, certo? Então, eu estudei o verbo, fazia os exercícios, tá? Então, pretérito. Não esquece, tá? Pretérito é a mesma coisa que passado. O futuro indica que a ação se há de realizar no momento posterior ao atual. Então, é o que vai acontecer lá na frente, tá? Então, aqui, eu estudarei quando chegar a casa. Então, eu estudarei quando chegar em casa. Então, eu vou estudar ainda. É algo que não aconteceu ainda. Então, está lá no nosso futuro, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Aqui. No hemisfério norte, várias celebrações aconteciam durante o solstício de verão. A palavra destacada, aconteciam. Essa palavra destacada do trecho é o quê? É um verbo, é um adjetivo ou é um substantivo? Pense aí. Vamos ver? É um verbo. Parabéns, né? Dá para conjugar, então é um verbo. Aconteciam. Essa palavra expressa um evento do passado, do presente ou do futuro. Aconteciam. Pensa aí. Opa, muito bem, do passado. Esperto você. Vamos continuar aqui. Então, aqui os verbos são palavras variáveis que se flexionam entre outros aspectos em tempo, número e pessoa, certo? Então, aqui ela pode estar... Qual é o tempo? Ela pode estar no passado, no presente ou no futuro, certo? Número, ela pode estar em primeira pessoa, segunda pessoa do singular, entendeu? Ou primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Então, daí, conforme o verbo, você vai saber se ela está em terceira pessoa, em segunda pessoa, em primeira pessoa, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, certo? Aqui, terceira pessoa do singular, no passado, festejou. Primeira pessoa do singular no presente, festejo. Primeira pessoa no plural, do plural no futuro, festejaremos. Então, isso daqui é a conjugação do verbo, certo? Pegou aí a ideia? Então, vamos ver se você compreendeu. Essa atividade aqui tem lá na apostila, tá? Então, vamos fazer juntos aqui, depois você faz lá.
As festas, então aqui nós vamos sublinhar o verbo, tá? E vamos indicar se ele está no presente, no passado ou no futuro, tá bom? Então vamos lá. As festas juninas homenageiam santos católicos. Qual que é o verbo? Muito bem. Tá no presente, no passado ou no futuro? No presente. Várias comemorações aconteciam durante o solstício de verão. Qual é o verbo aqui? Vamos ver? Aconteciam. Aconteciam. Está no passado, no presente ou no futuro? No passado. Muito bem. No hemisfério norte, o verão começa em junho. Começa, do verbo começar, né? Tá. Ele está no presente, no passado ou no futuro? Presente. Começa. A quadrilha tem origem francesa nas contradanças de salão do século XVII. Qual será o verbo aqui, hein? Tem. Muito bem, do verbo ter. Tá no presente, no passado ou no futuro? Presente, tem. Amanhã ensaiaremos os passos da quadrilha na escola. Tá no presente, no passado ou no futuro? Amanhã. Vamos ver qual que é o verbo primeiro. Ensaiaremos. Está no futuro. Isso aí. Vocês são muito inteligentes. Neste ano, o solstício de verão ocorrerá no dia 22 de dezembro no Brasil. Qual é o verbo aqui? Ocorrerá. Está no presente, no passado ou no futuro? Ocorrerá. Futuro. Muito bem, muito bem. Acenderemos a fogueira perto das 5 da tarde. Qual que é o verbo, hein? Acenderemos. Muito bom. E está no presente, no passado ou no futuro? Futuro. Acenderemos. Bacana isso, né, gente? Nós vamos aprender muito, muito, muito mais ainda sobre verbo, tá? Mas então eu espero que você já esteja compreendendo como que é. As atividades de hoje, então, são de realizar as atividades na apostila apenas, tá? Vai da página 56 a 62. Então, esta foi a aula de português de hoje. Espero que você tenha entendido sobre o cordel, né? E também sobre os tempos verbais, tá bom? Então, beijinho para vocês e até a próxima.